Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Daigo Matsuoka. Tudo bem, Daigo? Tudo bom? E você, Douglas? Tudo ótimo. Eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Bom, meu nome é Daigo Matsuoka, tenho 33 anos, atualmente resido em São Paulo e trabalho há 4 ou 5 anos na área de mobile, na área de Bacana, iOS, Android, desenvolvimento. bacana. Eu queria que você falasse para o pessoal o que é essa tecnologia de desenvolvimento de aplicativos, né, de apps. Então, essa tecnologia, na verdade, ela não é tão recente como a gente imagina, né? Então, essa tecnologia de desenvolvimento de aplicativos mobile, ela se popularizou agora em 2007, 2008 com o surgimento do iPhone, do Android, porém, ela não é tão recente assim como te imagina, né? Ela veio um pouquinho antes, já que existiam celulares do sistema operacional Symbian, que muita gente já usou, já houve outras tentativas de tecnologia para deixar o smartphone, ser o projeto de smartphone hoje, né? A própria IBM já lançou o seu próprio celular, ou seja, nós já tivemos outras experiências passadas que não deram muito certo, né? Mas esse mercado de desenvolvimento de aplicativos surgiu desde essa época. Então, isso pode ser datado lá dos inícios dos anos 2000, 99 para cá, entendeu? Então, esse mercado não é tão recente assim como a gente imagina. Não, é Mas legal. só que ele se popularizou agora com o advento do Android e do iOS e essa concorrência toda. E tem o falecido BlackBerry, né? É verdade. E o que está envolvido nesse desenvolvimento de aplicativos? Desenvolvido no que sentido? Nas etapas? Isso, das etapas de desenvolvimento. Então, as etapas de desenvolvimento do aplicativo, ela se baseia muito com o desenvolvimento tradicional de sistemas, de serviços, de aplicações em geral. O grande diferencial dos aplicativos mobile é que eles trabalham com um foco específico em uma tarefa para resolver um problema simples do dia a dia para o usuário. Ele não se engloba para resolver grandes problemas, grandes sistemas. Ou seja, você não vai fazer um RP para mobile. Você pode até fazer alguns módulos, mas você não vai gerenciar toda a sua empresa a partir do celular. Tem pessoas que trabalham o mobile hoje nas empresas com aplicativos mais focados para resolver problemas do cotidiano, do dia a dia da empresa, só que vinculados como uma ponta desse sistema, não simplesmente como não como o todo, a ferramenta toda. Então, as etapas são praticamente as mesmas, com a diferença também de trabalharmos num ambiente meio hostil, que é o sistema mobile, que, querendo ou não, ele não é um computador, ele não tem a mesma potência, não tem o mesmo processamento, não tem a mesma memória, armazenamento, porém, ele traz outros recursos que te facilitam um pouco a interação. Ou seja, ele, no geral, ele é parecido, porém com algumas particularidades, né? Que são essas limitações de hardware e a utilização final do produto. Entendi. Você falou que trabalha também com desenvolvimento nas duas plataformas mais conhecidas aí, que é Android e iOS. E aí, Correto. o que você pode falar de diferença, né, de desenvolvimento entre as duas? Para começar, a linguagem. O Android usa o Java, conhecido Java, odiado por muitos e venerado por muitos também. O iOS usa hoje o Swift, que é uma linguagem nova que surgiu no iOS 8, que ela veio com a proposta de se tornar uma linguagem mais enxuta, com cara de script, menos burocrática do que o antecessor dela, que é o Objective-C, que é um framework, não é uma framework, ela é uma linguagem que ela surgiu da evolução do C e ela tem uma sintaxe bem estranha que as pessoas, quando elas olham, os programadores, principalmente de Java, até mesmo de C, de PHP, olham aquela linguagem estranha, um pouco a formatação dela. Então, assim, começa pela plataforma de desenvolvimento, pela linguagem. As plataformas de desenvolvimento, que para você desenvolver para o iOS, você tem que ter um Mac. Hoje em dia, tradicionalmente, você tem que ter um Mac. Tem pessoas que conseguem outras plataformas, outras IDEs, né? Que pode até rodar em Windows, mas não é a mesma coisa, né? Que você fazer o nativo. O nativo mesmo, você precisa do Mac para rodar o Xcode, que é a ferramenta padrão do iOS.
E para o Android você pode usar qualquer outro sistema operacional do mercado, Windows, Linux, Mac também, com a plataforma que a própria Google disponibiliza, que é o Android Studio, que está indo agora para a versão 2, inclusive, e ela traz mais ou menos os mesmos recursos que o Xcode tem para iOS, porém dentro das suas limitações, dentro do seu ambiente. Essa é a principal diferença dos dois. Além disso, a própria arquitetura dos sistemas, né, que são diferentes. Com o iOS você tem um desenvolvimento todo focado no aplicativo que ele roda dentro de um sandbox, ou seja, uma caixa de areia, que é a palavra tradução que as pessoas usam, né? Que é um desenvolvimento assim, o aplicativo por si só, ele não dificilmente vai se comunicar com o sistema de uma maneira mais nativa. Já o Android, ele já te dá mais liberdade para você criar até serviços que se inicializam com boot do aplicativo, com boot do sistema, que integra com a parte nativa do sistema operacional, ou seja, ele te dá mais liberdade de desenvolvimento. Porém, essa liberdade tem um preço. Quanto mais liberdade te dão para você fazer as coisas, maior a chance das pessoas fazerem coisa errada. Então, por isso que muitas vezes as pessoas reclamam, o Android é mais lento, o Android é ruim, o Android é isso. Não é porque o Android é ruim, é porque as pessoas simplesmente saem instalando um monte de aplicativo no aparelho que não sabe que esses aplicativos podem estar com esse serviço rodando e consumindo memória, processamento, coisa que as pessoas às vezes não se atentam no desenvolver, né? Então, são essas duas diferenças. Mas, assim, tirando isso, é só nomenclatura mesmo, mas as regras são as mesmas. Você tem que prestar atenção no desempenho, prestar atenção no consumo de bateria, essas coisas todas. Disponibilidade de rede. No geral, é a mesma coisa. Só muda mesmo a parte de pôr a mão na massa, né? No código, na arquitetura do software em si. Entendi. Legal. E na sua opinião, né? Cada um tem uma opinião, né? Mas na sua opinião, qual que é a das duas plataformas que é mais fácil de desenvolver ou mais intuitivo para desenvolver? É a pergunta meio polêmica essa aí, né? Porque muita gente, quem começa com iOS fala, o iOS é mais fácil que o Android. E quem começa com o Android, que é mais da programação, acha que o Android é mais fácil de desenvolver. Existem situações que você pode achar uma ou outra é mais fácil. Para quem já está habituado com Java, com certeza o Android é mais fácil. Com certeza, se você começar a desenvolver em Android, é um pulo para você já. Para quem já vem já tem um legado maior. Para quem está começando, por mais bizarra que seja a linguagem Objective-C ou até meio estranha seja o Swift, as pessoas acham que o Objective para desenvolver para iOS é mais fácil. Porque a ferramenta de desenvolvimento do iOS é muito mais simples, é mais objetiva do que do Android Studio. O Android Studio tem um tempinho a mais para configuração. Já melhorou muito, mas ainda assim ainda tem onde muito melhorar ainda. Já o Objective-C, para iOS, você já tem uma gama de ferramentas já pré-preparadas para que você possa simplesmente já começar a desenvolver seu aplicativo e, sei lá, em menos de 10 minutos, ter lá o seu Hello World já com um todinho a mais ali. Entendeu? Então, eu acho que é muito relativo. Na minha opinião, para mim, o começo foi mais fácil com o Objective-C, com iOS, usando o Objective-C no caso. Entendi. A gente está falando dessas duas plataformas, né? Plataformas ou tecnologias, né? Tem também a questão do Windows Mobile. E eu não sei Isso. qual é a fatia que o Windows Mobile atinge aí no mercado. Não sei se você pode falar isso, você tem informações? Bom, o último dado que eu tenho foi de 2015. No Brasil, a fatia de mercado era um pouquinho mais de 4%, que é muito maior do que a fatia global, que era de 2,10%.
porque no Brasil houve promoções de operadoras aí oferecendo aparelho de graça aí com Windows Mobile, Windows Phone no caso, e acabou que ela conseguiu ganhar um market share um pouquinho maior do que no Globo, mas é uma plataforma que ainda tem muito plano de crescer. Na verdade, eu não considero concorrentes das atuais, né, das mais relevantes. Mas ela ainda assim, ela tem, por mais, por menor que seja o market share dela, ela tem uma relevância hoje para o mercado, principalmente pelos nomes que estão por trás dela, né? Que é a Microsoft e a Nokia, que são, são só a Microsoft e a Nokia, né? Que agora já nem é mais uma Nokia, né? Cuidado. É Mas verdade. assim, entendeu? Entendi. E hoje, né, no mercado, quando uma empresa vai desenvolver um aplicativo, ela quer desenvolver nas duas plataformas. Qual o desafio de você traduzir aí, cria em uma e duplica, replica para outra, ou tem que ser dois projetos totalmente diferentes com o mesmo objetivo? Então, se você trabalhar em equipes separadas, acontece muito isso, né? Cada projeto faz uma coisa diferente, né? E o desafio é você manter alguns recursos que são nativos para uma plataforma, só que para outras não são. Vou dar um exemplo prático que é com relação à navegação de telas no iOS, que é diferente da navegação do Android. No iOS você tem a navegação que você aperta o botãozinho Lick e a tela desliza para a esquerda e abre outra. E tem, às vezes, ela vai baixo para cima, porque são interações diferentes que o sistema tem. No Android, todas as janelas, todas as telas, né, abrem de uma maneira única, porque ela tem uma outra política de controlar as telas, né? Que ela considera como se cada tela fosse, entre muitas aspas, uma aplicação independente. E então, assim, às vezes as pessoas querem ter o mesmo recurso e não dá para ter. E também com algumas guidelines também que são diferentes para o Android e para o iOS, porque até pelo próprio aparelho ser ter por exemplo, o Android tem três botões que são virtuais que fica na parte de baixo. Então você não pode colocar os componentes de escolha de umas tabs, né, para baixo, porque você pode correr o risco de fechar o aplicativo, de voltar para uma tela anterior acidentalmente. Diferente do iOS, que no iPhone você tem um botão físico, então você não tem esse perigo. Então, assim, são essas particularidades que às vezes o cliente não entende, né? Às vezes ele quer igual. E aí, então tem esse trabalho para convencer. Então, o maior trabalho mesmo é com relação a essas particularidades de cada plataforma, que precisa ter um refinamento ou uma atenção especial para cada caso. Esse é o desafio. Para a tradução de código, padrão de projeto serve para os dois, né? Então, basta adequá-los da mesma maneira e que funcione igual, entendeu? As bibliotecas não são iguais, porém têm resultados parecidos. Então, é apenas adequar isso. Não é tão mais desafiador do que a primeira coisa que eu falei agora. Entendi. E você já está nessa área há 4 anos, você falou? Não, é mais. Há uns 5 anos, 5 cinco anos. anos. E o que você falaria desse mercado? Olha, é um mercado que falta gente. Eu só digo isso. Falta profissional. Todo dia você vê pessoas procurando profissionais e as pessoas não acham. Isso é uma grande verdade. Eu não estou falando qualquer profissional, né? Profissionais qualificados, né? Então, é uma boa área para se investir, caso tenha interesse. Tem um futuro promissor, né? Porque cada vez mais as pessoas estão utilizando as plataformas móveis em detrimento em relação aos computadores. Eu mesmo quase não ligo computador mais quando chego em casa, fico mais tempo no celular. E olha que eu sou, sou geek assim, né? Desde nascido, né? Uma pessoa que não consegue ficar sem uma tela por perto, né? E as pessoas estão cada vez mais utilizando e está popularizando, o mercado está aumentando, então cada vez mais tem que suprir demandas para essas pessoas. E cada vez mais tem que surgir profissionais para atender a esse mercado, essa demanda também. E só que a demanda está aumentando mais do que o mercado pode oferecer. Então, o mercado é esse, falta gente. Entendi. Então eu falei aqui com vários profissionais de várias áreas, diversas áreas, Big Data, Cloud, Bitcoin,
e Uhum. todas as áreas falam a mesma coisa, que faltam profissionais, mas na verdade não profissionais iniciantes, né? Profissionais qualificados que têm uma certa um certo conhecimento, né? E isso leva um Sim, tempo, né, para você conseguir atingir esse conhecimento. E sim. aí seria legal que você falasse, por exemplo, uma pessoa que está começando. Qual seriam as linguagens, ou aonde ela poderia buscar material ou se qualificar para conseguir entrar nessa área? Então, as linguagens são as nativas. Apesar de haverem plataformas de desenvolvimento híbrido, como algumas que você utiliza até o próprio C Sharp ou JavaScript para desenvolver, eu desconsidero, nesse caso, os frameworks HTML5, né, que, na verdade, eles rodam uma página dentro de um aplicativo, em vez de rodar um aplicativo de verdade, né? Mas eu recomendo que vá partindo da linguagem nativa. Para quem estiver já para o Java, não tem como fugir do Java. Não, Java não, desculpa. Para quem estiver para o Android, não tem como fugir do Java, né? A não ser que você desenvolva no nativo do Java, que é o NDK deles, que é em C++, mas a própria Google não recomenda que você faça aplicações, a não ser que seja muito necessário. Mas, assim, partindo para o Java mesmo. Mas não precisa ter o conhecimento mais aprofundado do Java, como muita gente acha que, eu vou precisar de aprender Java antes de aprender Android. Não, não precisa. Tendo uma breve noção de como funciona a linguagem já ajuda muito. Orientação a objeto, essas coisas básicas mesmo, né? Então, pro Android é isso. Já pro iOS, hoje em dia tem duas frentes, né? Você pode escolher tanto Swift quanto o Objective-C. Na minha opinião, eu prefiro o Objective-C porque já está mais consolidada, apesar de ser mais complicado de entender a princípio. O Swift ela está crescendo, ela é promissora, é uma linguagem que já evoluiu muito desde o seu lançamento, né, em 2014, porém ela ainda tem muito por onde crescer ainda, coisa que pode acontecer, por exemplo, de uma sintaxe mudar na próxima versão, como já aconteceu já. Então, eu recomendo, para evitar frustrações, que comece pelo Objective-C. Não precisa conhecer C, assim como não precisa conhecer Java para poder programar. Basta aceitar a linguagem como ela é, entendeu? A dica é essa: aceite, não tente nada contra a maré, aceite que dói menos. É, como E quase toda tecnologia, né? exatamente. E, e são essas linguagens aí. E as plataformas nativas mesmo, como já foi mencionada, né? Xcode e Android Studio, ambas gratuitas para disponibilizar disponibilizadas no próprio site das próprias fabricantes. Com relação a material, o Google tem uma documentação riquíssima para desenvolver do Android. Se você se guiar por aquilo ali, você consegue desenvolver 80% das aplicações do mercado pede, né? Com você seguindo como funciona, você consegue ver as boas práticas ali, como usar as próprias ferramentas do Google, como usar os componentes do Android. E a mesma coisa tem na própria Apple. A Apple disponibiliza inclusive cursos ao vivo não, em vídeo, no próprio iTunes U mesmo, na Universidade de Stanford, em inglês. Para quem tem influência em inglês é ótimo, para quem não tem, vai penar um pouquinho, né? Porque não tem legenda. Mas ela tem um material excelente para desenvolvimento também, totalmente gratuito. Então, as duas plataformas, os próprios fabricantes têm a sua fonte para o aprendizado. Entendi. E você também tem cursos ou não? Como assim? Se eu, se eu, se eu, se Cursos de desenvolvimento ou não? De eu, se desenvol... eu, se eu ofereço o curso de desenvolvimento ou Isso. se eu tenho no Masters, né? Eu preciso atualizar, mas tem um tempinho já, mas eu tenho um curso no Masters lá de iOS que eu publiquei acho que foi em 2012, eu acho, que eu publiquei o curso. Entendi. É, eu também tenho alguns cursos lá. E aí você pode indicar também, você sabe se tem algum livro, cursos de curta duração, ou até mesmo faculdades dessa área? Olha, eu pode falar marcas aqui?
Pode sim. Não temos rabo preso com ninguém. Tá bom. Não, porque às vezes, né? Eu sei das pessoas que fizeram o cursos na Impacta, né? Na Impacta, o curso é bem completo, pelo que eu olhei da grade. Ele tem uma. Ele abrange várias áreas de desenvolvimento, inclusive tanto para iOS quanto para Android. Então, é assim, eu já trabalhei com profissionais que saíram dessa escola. Então, assim, eu vi que o pessoal tinha uma base muito boa para desenvolvimento, só que, como qualquer curso, o curso não faz milagre, né? As pessoas têm que ter o conhecimento prévio de programação, em lógica, em orientação a objeto, que o curso ele não aprofunda. Ele passa por cima, mas as pessoas têm que ter um esforcinho a mais ali para entender caso não tenha conhecimento. Mas o curso mais completo que eu vi até então foi desse. Outras escolas eu desconheço, aqui em São Paulo principalmente. Tem faculdades que, se eu não me engano, aí em Morumbi tem uma pós-graduação em desenvolvimento mobile, que eu até fiquei interessado nela em fazer, inclusive, olhei a grade, achei bem interessante. E são esses cursos que eu conheço. Fora livro, eu não recomendo livro impresso, né? Porque os ciclos de atualização dessas plataformas são, assim, assustador. Então, assim, você comprou um livro hoje, você corre risco de no mês seguinte já não valer nada, né? Então, eu acho que a melhor fonte que você tem hoje é o próprio site do fabricante, né? Entendi. Reforço essa tecla. E fora que tem as próprias conferências do Google, Google I/O, a própria WWDC, ela disponibiliza vídeos que não somente é só lançamento de iPhone novos e o Tim Cook lá passando galera fazendo né? Ela tem palestras de desenvolvimento focado nas tecnologias. Então, para quem for assinante da Apple, assim, programa de desenvolvedor, tem acesso a esse material lá, que é um material riquíssimo, que ele mostra o que há de novo nas tecnologias e como aplicá-las. De uma forma muito mais didática, de uma forma menos blá blá blá, e sim, mostrando assim, ó, como funciona, entendeu? Então, tem esses materiais também. Legal, legal. E você tem ideia, né? Claro que assim, eu acho que como em toda área, tem a questão de variação de salários. Uhum. Um profissional iniciante tem um X valor de salário, e um profissional é, bem com bastante conhecimento tem outro salário. Lógico que depende muito de certificações, de qualificações, de estudo e do que ele consegue agregar em um projeto grande. Mas você tem ideia aí de quanto varia o salário de um desenvolvedor? De acordo com o Jornal Nacional, a partir de R$ 20.000, né? Não, mas é brincadeira. É assim, um profissional júnior, do júnior eu não vou dizer aquele que está começando do ovo, não. Estou dizendo aquela pessoa que já consegue já desenvolver com auxílio de alguém. Um júnior, ele tira hoje na faixa de 2,5 a 3,5, R$ 3.500, né? Um júnior. Já um pleno, ele consegue hoje um salário na faixa de 4.000 a 7.000 reais. E acima de 7.000 reais, de 7.000 a 10, 11 mil reais, é um salário de um sênior. Considerando que é o seguinte, nem toda empresa paga esse salário, principalmente startups, porque não tem, não tem dinheiro, mas tem empresas, fábricas de software que conseguem pagar um salário nessa faixa de 9, 10 mil reais para um profissional dessa área, um profissional sênior. Mas a média salarial é nessa faixa aí. Entendi. Um profissional aí que ele já não é mais júnior, mas também não é um sênior, ele tem um profissional mediano aí, então ele ganha aí no mínimo entre uns 4 e 7 mil. Isso. Que não é um mau salário, né? Não, salário ruim não. Em comparação com outras áreas que estão foras, né, da área de tecnologia, né?
Bacana, Isso. bacana. E aí, Odaigo, eu queria que você falasse, né, sobre as suas dicas, né, aí, o que que você pode dar de dica para tanto para o pessoal que está começando, como o pessoal que já está em uma outra área de tecnologia, que quer migrar para essa área de desenvolvimento de aplicativos. Correto. Eu posso dizer minha própria experiência, que eu trabalhei por mais de 10 anos na área de web. Eu comecei na web, né, eu nasci no mercado trabalhando com o famoso título de webmaster, né, que na época era o orgulho, pessoas batiam no peito, né, época pré-bolha. Mas assim, tem então assim, muitos profissionais que eu vejo hoje são pessoas que migraram dessa parte da web, e alguns simplesmente começaram nessa área mesmo, porque já nasceu, já saiu da faculdade, ou então resolveu migrar de outras áreas fora da TI e resolveram ir para mobile, porque é uma área mais promissora. A dica que eu dou é o seguinte, primeiro, esqueça tudo que você conheça com relação a tudo que você já trabalhou antes. Você está entrando em outro mundo, então não comece a comparar, por exemplo, se você está trabalhando com web, não comece a comparar a desenvolvimento de interface com CSS e HTML. Isso acabou, não existe mais. Você vai ter que sim desenhar componentes sim na mão, você vai ter que sim animar um por um. Acabou a ladainha, né? Para quem é do desktop já não sofre tanto com isso, mas tenha um outro fator que eu já até mencionei, que é você está trabalhando, entrando em um ambiente hostil. Você está saindo da Terra e indo para Marte. Você está entrando, ó, lá já não tem, ó, bateria limitada, lá a tela é pequenininha, você já não tem mais o teclado para te ajudar, você não tem mouse para poder guiar os usuários, ou seja, é uma outra forma de pensar. Então, sempre pense em que você está entrando num universo totalmente novo, que é o ambiente mobile. Mas não é um lugar ruim, não é um ambiente hostil, não é um ambiente, apesar da plataforma ser hostil, não é um ambiente desagradável, né? Muito pelo contrário. É muito bacana você ver, logo quando você lança você compila seu primeiro aplicativo, ele aparece na tela do celular, você diz, nossa, eu que fiz isso aqui na tela do celular. O primeiro Hello World a gente nunca esquece, né? Então, assim, persista muito, porque apesar das dificuldades, é algo que se adapta fácil, não é nada nenhum bicho de sete cabeças. E o que, que eu mais posso dizer é divirta-se, porque mobile é isso. E eu acho que o maior prazer que nós temos hoje é de você trabalhar nessa área, é você ver, você está, por exemplo, no transporte público ou no restaurante, e você olhar para o lado e você vê uma pessoa usando algo que você fez, que acontece muito na nossa área hoje. Então, lembre-se disso, que assim, o produto, assim, a satisfação do cliente do produto na loja lá, as 5 estrelinhas lá, às vezes é muito mais que o nosso salário, né? A satisfação de ter aquilo ali. É isso que eu ia perguntar, né? Que você falou que veio dessa área de web design, né? Webmaster, e migrou para essa área de aplicativos. E aí Uhum, eu acho que o mais interessante mesmo, eu acho que é essa questão que você falou, porque tem a questão de você gostar do que faz, achar gratificante, né? Porque tem uhum, muitas pessoas que assim, eu acho que uma das dicas também que eu estou dando aqui no seminário é que, assim, que a pessoa realmente buscar o que ela gosta de fazer para ter essa gratificação, né? Essa satisfação. Porque sim, senão acaba não se tornando uma coisa repetitiva, chata, né? Então, e isso que você falou que é bem gratificante. Deve ser gratificante, né? Você ver na sim. mesa do lado a pessoa usando o aplicativo que você desenvolveu, né? E aí foi muito traumático para você sair dessa área para ir para a área de aplicativos? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu achei que eu teria grandes problemas. É, Foi assim, quando eu me adentrei, eu descobri ali, na verdade, que eu estava no lugar errado o tempo todo, entendeu? Porque eu acho que se eu tivesse isso desde a época que eu comecei a trabalhar, eu já teria começado nisso. Porque apesar das limitações, o desafio ele se torna a coisa interessante também, entendeu? Então, para quem gosta e principalmente no meu caso, a minha formação superior, por exemplo, não é
em TI. Eu não sou formado em ciência da computação, ciência da informação. Eu sou formado em design. Ou seja, eu tenho uma bagagem na parte de front muito grande por causa dessa formação que eu tenho. Então, assim, quando você trabalha querendo ou não, aplicativo mobile, ele é 80% experiência visual, porque ele tem que tornar a coisa objetiva, tem que tornar a coisa rápida e atrativa. Então, o visual conta muito nessas horas. E então, assim, para quem é do desenvolvimento mais tradicional, fala assim, poxa, lá vou eu ter que ficar acertando essa animaçãozinha aqui. Então, as pessoas às vezes ela perde um pouco nessa área, nessa parte aí, mas querendo ou não, a satisfação no final de negócio funcionando vale o esforço que se tem. Então, para mim não foi nada traumático. Para mim foi assim, foi prazerosa a migração. É bacana você falar isso, né? Porque tem outras pessoas que podem ter a mesma, o mesmo receio, né? O mesmo medo de migrar para uma área diferente, de abandonar o que ela tinha de conhecimento e ir para uma área que você falou que é prazerosa, né? Mas é um ambiente Sim, totalmente diferente, né? Tem todos os seus desafios, né? Novos desafios. sim. Legal. Daigo, foi muito bom aí esse bate-papo. Eu acho que vai agregar bastante para o pessoal que está aí nos escutando, nos vendo. E eu queria que você desse as suas considerações finais aí. Poxa, Douglas, eu agradeço muito a oportunidade de em falar sobre essa área que assim, sou meio apaixonado mesmo pelo que eu faço, e eu espero que as pessoas, quando elas se adentrarem, tenham o mesmo sentimento de, de ter o mesmo tesão que nós temos em trabalhar nessa área, é esse que eu vejo as pessoas, dos meus companheiros de trabalho, que até hoje eu tive, é justamente isso, as pessoas têm tesão no que fazem. Então, espero que vocês ouvindo, ao experimentarem, tenham esse mesmo sentimento e que aprofunde também, porque nós estamos precisando de pessoas boas e quem sabe vocês também podem ser essas pessoas que vão agregar ao mercado também. Então, eu agradeço muito ao convite por poder estar aqui, batendo esse papo com você, Douglas. Eu fiquei muito honrado pelo convite quando você, quando você me chamou para participar desse seminário. E eu agradeço a todos e espero que tenha gostado, né, do bate-papo aqui. Foi muito Espero que proveitoso. Foi sim, foi muito, vai agregar bastante, tenho certeza disso. E obrigado mais uma vez pela participação. E aí espero que você participe também nos próximos, né? Que esse não vai ser o primeiro Summit, com certeza vão ter próximos. muito bom. Então, aí, ó, qualquer coisa, tô aqui aberto a convites. Legal. E se o pessoal quiser entrar em contato com você, você divulga alguma rede social, algum e-mail, alguma coisa? Então, meu Facebook, Daigo Matsuoka, é melhor você escrever porque meu nome não é tão fácil de falar. O Twitter é @wwdaigo, com 2 Ws na frente mesmo, um trocadilho do www. E o meu e-mail, acho melhor rede social tá bom. Rede social tá bom, né? Tá legal, Daigo. Muito obrigado. E aí, até a próxima. Um Ok. abração. Você também, Douglas. Obrigadão.